Olá, nós vamos falar hoje de algo assim que eu acho que faz parte de todos nós, né? E que muitas vezes a gente nem nota que isso tá tão arraigado dentro de nós, né? Que é o julgamento. E através dos estudos e através tudo que eu falo aqui sempre foi experimentado em mim primeiro, tá? Então eu comecei a ver por que eu julgava os outros, né? E aí eu vi que era porque eu me julgava demais. Então quanto mais a gente se julga, mais a gente julga o outro. Por quê? Porque eu vou ter que acabar tendo que conviver comigo, né? Então olhar toda a vida os meus defeitos, até isso a gente faz, porque a gente trabalha muito a autodesvalorização, né? Quando a gente não consegue entender que nós somos filhos de Deus e se Deus nos ama, o resto é o resto, né? Então a gente tem medo de ser ridículo, isso, aquilo, e aí automaticamente para não fazermos, muitas vezes a gente olha o outro. Mas por que a gente olha tanto o outro? E quando eu comecei esse caminho da plenitude, que é aproveitar esta encarnação para chegar aonde eu posso, né? Nem sempre vai ser aonde eu desejo, mas aonde eu posso, né? Porque muitas vezes eu posso trabalhar o meu corpo físico, mas de tanto eu fazer isso com o meu corpo, com a minha mente, né? O meu espírito vai acoplando, mas não quer dizer que ele vai acoplar tudo, não quer dizer que ele vai evoluir no tanto que eu gostaria. Mas é um caminho e a minha crença é essa, então eu sei que eu tô começando um caminho, né, para chegar onde eu desejo. E aí, quando eu comecei com esse trabalho, eu vi que eu julgava demais as pessoas. Eu ia na praia, não suportava. Eu digo, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de usar um biquíni desse? Meu Deus, como é que a pessoa faz isso? Meu Deus, como é que a pessoa vai aquilo? Eu ia pro supermercado, porque eu tenho um problema no abdômen, que é tudo que eu como, ele incha, né? Agora, graças ao bom Deus, muito menos, né? Mas tudo que eu comia, até um copo de água, ele inchava. E daí, quando eu ia no mercado, eu chegava lá, eu começava a olhar as pessoas e falava, meu Deus, eu me alimento tão bem, porque assim, quem me conhece sabe, eu não como doce, não como carboidrato, mas não porque eu não como, é porque eu não gosto, tá? E aí, a minha barriga inchava e eu ficava segurando ela, daí travava o pescoço, travava o ombro, e quando eu saía do mercado, eu saía cansada de julgar o carrinho dos outros. Eu olhava, meu Deus, eu que me alimento tão bem, essa minha barriga incha, né? Não tenho essa facilidade de perder peso, imagina essa gente que come, vão morrer esses diabos, né? E eu chegava em casa super cansada. E aí eu comecei a procurar o porquê disso tudo dentro de mim, né? E foi o mais interessante que eu comecei a ver, que é porque, assim, eu gostaria que as pessoas fossem boas comigo, mas eu não era boa pra mim, né? E isso até me emociona. E aí foi isso que começou a acontecer. Eu comecei a olhar e ver que se Deus teve que parar tudo que ele estava fazendo para me criar, porque ninguém tem a íris igual a minha, ninguém tem a digital igual a minha, para Deus eu sou importante, né? Ô, droga, não pode? Mas bom, também não tô maquiada. Esse é o bom do filtro, né? E aí eu comecei a ver que se Deus teve que parar tudo para me fazer, é porque para a criação eu sou importante. E aí eu comecei a olhar pra mim, comecei a Eliane, pare de se julgar. Eu ia pro supermercado e eu dizia, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar. E comecei a aplicar essa frase em mim o tempo inteiro, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar. E eu comecei a me aceitar, e foi uma coisa inacreditável. Por quê? Porque eu... Sabe quando começa uma transformação dentro de você? E foi isso que aconteceu, uma transformação dentro de mim. E eu comecei a fazer isso todos os dias, todo o horário. Quando eu pensava alguma coisa, Eliane, não se julgue para não julgar, não se julgue para não julgar. E assim eu fui começando, como eu posso dizer, acoplando isso dentro de mim, né? E o meu espírito começou a sugar isso, né? E é incrível que hoje as pessoas falam, você viu tal coisa? Não, sabe que as coisas hoje passam desapercebidas nos meus olhos. E eu fico tão feliz, não que eu seja, eu ainda julgo, lógico, né, gente? Não tem essa assim de, não existe, pelo menos não no nível que a gente está, né? Mas eu comecei a ser bondosa com quem eu tenho que ser bondosa, que é comigo mesmo, me acolhendo, olhando pra mim, parando de me julgar. Às vezes quando a gente fala alguma coisa, a gente pensa assim, nossa, por que eu fui dizer isso? E daí você fica com aquilo na cabeça o tempo inteiro. Então, eu vou dar umas dicas de como eu fiz para me libertar dessas coisas. Primeiro, eu não aceito falar mal de mim mesmo, né? Todas as vezes que você fala mal de você mesmo, você joga uma energia ruim no mundo, né? E quem tem o aspirador maior suga. Então, se tem guerra, se tem gente mais raivosa aí fora, somos nós responsáveis por isso, porque o pensamento, ele não se perde, né? Tudo aquilo que fica aqui, alguém vai
absorvendo. É fácil da gente ver, porque às vezes a gente tá dentro da nossa casa e se a gente não tá bem, começa todo mundo a ficar meio perturbado. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão, né? Então, eu comecei a, primeiro de tudo, não aceitar mais falar mal de mim mesma. Então, todas as vezes que eu dizia, Eliane, você quer ser responsável pela morte de criancinhas por aí, porque onde existe guerra, tem mortes, né? Você quer ser assassina? Não. Então, eu comecei a colocar isso pra mim, né? Cada vez que eu tentava falar mal de mim mesma, nossa, por que você fez isso, Eliane? Ou não sei o que, eu já começo, Eliane, vamos parar? Porque, gente, a gente tem que dar comando, mas não é comando para os outros, é comando para nós, entende? Porque quando eu tô bem, tudo à minha volta tá bem. Às vezes as pessoas falam, é só você olhar os grandes vultos, né? Você olha a Madre Teresa, o dia que ela foi pedir ajuda para as obras dela de caridade e a pessoa cuspiu, ela falou, isso foi para mim e para os pobres o que você vai dar, né? Então, porque quando a pessoa chega num nível de entendimento e de acolhimento e de não julgamento, ela entende que tudo aquilo que a pessoa joga para mim é dela, né? Não sou eu. Ou eu analiso e penso, será que essa pessoa tem razão? Né? E se ela tem razão, ótimo, eu trabalho para me transformar naquilo ali, mas nada exigindo demais de mim, sabe? Porque a gente é muito dura com a gente mesmo, né? E quanto mais duros nós somos conosco, mais a gente vai criando resistência, mais a gente fica preso e mais a gente projeta no outro, né? A segunda coisa, quando eu falo algo, porque, eu sou de falar, né? E às vezes sai bobagem, né? Hoje, não menos. Não de criticar ou de botar as pessoas para baixo, não, porque isso eu já é um exercício que eu faço, né? Então, a grande maioria das vezes, eu tento ser o quê? Se não for pra elevar, eu não abro a minha boca, né? Mas também não consigo, não, gente. Dizer que eu só falo coisas boas, né? Então, não. Para as pessoas, a grande maioria, sim, porque eu não tenho mais essa fala, né? Mas eu penso ainda coisas de política, essas coisas aradas, fico ganenta, né? Então, ninguém ainda, num processo de autoconhecimento, tá totalmente evoluído, né? Mas tudo bem, vamos se acolher, vamos parar de julgar, né? E eu, quando falo alguma coisa, eu digo assim, Eliane, por que você fez isso? E aí eu penso, eu fiz isso por conta disso, disso. O gatilho foi esse. Então, pronto. Então, entendeu? Não faça mais. E aí eu começo pra mim mesma. Daqui a pouco volta na mente de novo aquele pensamento obsessivo. Mas você não é tão boa quanto você pensa que você é. Olha o que você fez. E eu falo, vamos parar? Vamos parar. Já está decretado. Eu já vi que eu fiz, desculpa a palavra, cagada, né? Eu falo isso pra mim mesma. Mas agora vamos mudar, Eliane? Eu já mudo a postura, eu já fico ereta e eu já determino pra mim que eu não quero mais aquele tipo de pensamento na minha cabeça. Porque todos esses pensamentos a gente fica o quê? Se autodesvalorizando. E que quem se autodesvaloriza não se ama. E quem não se ama, se julga. E quem se julga, julga o outro. Então vamos mudar? Vamos ser, só coração com a gente mesmo? Vamos começar tudo conosco? Porque esse é o grande caminho do indivíduo. É olhar para dentro e transformar a si mesmo, né? Porque a verdade nos libertará. Beijão, viu?